Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no... O melhor que tá tendo. Então, a outra coisa importante aqui é o ubiquinona aqui, ó. Coenzima Q10. Coenzima Q10, sem o coenzima Q10, você não gera ATP no cérebro, nem em qualquer lugar. Por isso que o coenzima Q10 é importante. Sabe qual a biodisponibilidade do coenzima Q10 oral? 2%. 2%. Você ingere 100 miligramas de coenzima Q10, só 2 atingem o seu sangue. Então não é uma boa via. Ou você faz sublingual, ou você faz injetável. Tem stands de farmácias que fazem injetável que procura aí. Tá aí. Eu não vou falar porque está gravando aqui, vai parecer que eu estou fazendo propaganda. Mas tem coenzima Q10 injetável. Procura que você vai ver. Faz em você para você ver a diferença. Crucial, fundamental. Então isso é muito importante. Quando um paciente toma estatina, que é um absurdo, na minha opinião é um veneno, tá? Eu fui o lançador da estatina no mundo, eu era diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos, quando nós lançamos o Mevacor, que é a lovastatina, eu conheço bem a história, que nós fomos o primeiro país no mundo, nos Estados Unidos, a lançar, e eu era o diretor médico da Merck Sharp & Dohme na época, para lançar a lovastatina, tá bom? Então eu sei o que eu estou falando. Então quando o paciente faz uso de lovastatina, a primeira coisa que acontece, antes de baixar colesterol, ele baixa o coenzima Q10. Se ele baixa o coenzima Q10, imediatamente o QI dele cai. A capacidade cerebral dele diminui, o poder cerebral, o poder de decisão, tudo cai. Você envelhece a pessoa assim 10 anos na sua frente, do ponto de vista mental. Então você tem que fazer o seguinte, ou você dá ubiquinona sublingual, que é o coenzima Q10, ou você dá ubiquinona injetável, ou você faz uso de uma substância que é mais cara, que é a forma reduzida do coenzima Q10, que é o ubiquinol, que já tem disponível no Brasil também. Aí o ubiquinol você pode dar porque ele tem boa biodisponibilidade. Todas as vezes que você faz suplementação com coenzima Q10, você só tem a ganhar. Nós, médicos, na Faculdade de Medicina, aprendemos quase nada sobre nutrição. Coenzima Q10 é uma coisa que está no nosso corpo, tá? Ele existe lá. Então, toda vez que você toma coenzima Q10, você melhora o cérebro. O coração, os músculos e o cérebro não funcionam bem sem coenzima Q10. Guarda essa. O coenzima Q10, se não tiver coenzima Q10, não tem energia. Se não tem energia, não tem vida. Quando eu baixo o colesterol de uma pessoa, eu também estou baixando o coenzima Q10 dessa pessoa. Ela vai ter menos disponibilidade energética na vida. Ela vai ficar mais cansada, sem energia. O cérebro dela vai funcionar pior, porque sem coenzima Q10 o cérebro não funciona, etc, etc, etc. A função fundamental do coenzima Q10 no corpo, na mitocôndria, é transportar elétrons provenientes dos macronutrientes, glicose, ácidos graxos e aminoácidos, de uma enzima, NADH desidrogenase, para outra, citocromo BC1. O coenzima Q10 é muito importante no cérebro, é muito importante no coração, é muito importante nos músculos. Então, quem faz uso de estatina tem deficiência de CoQ10, a parte cognitiva cai tremendamente, é um absurdo, é um pecado. A parte cardíaca, o cara não tem mais atividade, não anda mais nada, quase só falta andar de carrinho, né, porque não pode andar porque dá falta de ar, dá cansaço, e dá fibromialgia, dá lesão muscular, dá o diabo. Entendeu? Deficiência de Q10. Como é que você consegue? Você faltar tirosina, faltar B2, B3, B5, B6, B9, B12, vitamina C. B5 é o ácido pantotênico, tá? Para quem não lembra. B9 é o ácido fólico, para quem não lembra. Envelhecimento, mais de 40 anos você começa a ter deficiência de coenzima Q10. Estatinas, causa arritmias e insuficiência cardíaca congestiva. Atividade física intensa, pessoas que abusam do corpo muito, correndo maratona, que nem louco, corre 10, 15 km por dia, tem deficiência de coenzima Q10, isso é um problema sério, porque tem que explicar para essas pessoas que ninguém é cavalo para ficar correndo que nem cavalo. Você pode ter uma saúde espetacular, tudo certo, sem precisar ficar correndo
absurdamente, consumindo coenzima Q10. Essas pessoas atletas que fazem isso deveriam estar consumindo altas doses de coenzima Q10 para compensar isso aí, porque senão envelhece mais cedo. Casos de hipertiroidismo, consome coenzima Q10, casos de estresse. Coenzima Q10 aos 80 anos é menos que 50% do que era aos 20 anos. Envelhecimento cardíaco significa perda de coenzima Q10 e da habilidade de gerar ATP cardíaco. Usar coenzima Q10 em doenças cardíacas é como regar uma planta. A resposta é quase imediata. Quem falou isso não fui eu, não. Foi o Dr. Peter Langjohn, que é um cardiologista do Texas, que já tratou mais de 10 mil pacientes com insuficiência cardíaca com coenzima Q10. Ele é referência mundial. Coenzima Q10 aos 80 anos é menos que 50% do que era aos 20 anos. Envelhecimento cardíaco significa perda de coenzima Q10 e da habilidade de gerar ATP cardíaco. Usar coenzima Q10 em doenças cardíacas é como regar uma planta. A resposta é quase imediata. Quem falou isso não fui eu, não. Foi o Dr. Peter Langjohn, que é um cardiologista do Texas, que já tratou mais de 10 mil pacientes com insuficiência cardíaca com coenzima Q10. Ele é referência mundial. E o que ele usa é o que você vai usar no seu consultório. Não está diferente, não. Que é coenzima Q10. Ele é famosíssimo no mundo inteiro. Porque ele foi o primeiro a usar rotineiramente e tirar pacientes de fila de transplante. Tá? Então a história é o seguinte, você lembra dos cowboys da vida, daqueles filmes de faroeste? Tinha um cara que chamava o Riding Shotgun. Era o cara que viajava, tinha um cara que cuidava da charrete, da carruagem, e esse cara aqui, o trabalho dele era proteger. Se aparecesse algum bandido para assaltar a carruagem, ele passava fogo. Geralmente eram caras bons atiradores. Ele é chamado do Riding Shotgun. Então, o Riding Shotgun. Então, eu tenho aqui a LDL. LDL, Deus fez ela, não tem nada de ruim. Se ela for oxidada, ela prejudica. E eu tenho aqui, quando ela é oxidada, ela faz a peroxidação lipídica, que é uma LDL oxidada. O coenzima Q10, que é o Riding Shotgun da história, não deixa a LDL ser oxigenada. Então, você tem um paciente com colesterol alto. Está preocupado que está com colesterol alto, por razão que quer que seja. Ao invés de você ficar preocupado e ficar baixando o colesterol, você está com coenzima Q10. Porque você vai pôr um Riding Shotgun lá que não vai deixar a LDL oxidar. Entenderam? Existe hoje o coenzima Q10 reduzido, que se chama ubiquinol, que é o dobro da biodisponibilidade. Hipertensão é uma condição, não é uma doença. Nossa, eu sei que você aprendeu a tratar na faculdade como doença. É uma condição. Uma das causas dessa condição é a deficiência de coenzima Q10. Você dá coenzima Q10, a hipertensão vai embora, some. A principal causa de hipertensão, que ninguém conhece a causa, é a deficiência de magnésio no Brasil. A maioria de seus pacientes, só com a reposição com magnésio, acaba a hipertensão. Hipertensão não é doença, é condição. Fibromialgia não é doença, é condição. E como fica o uso das estatinas? As estatinas causam hipertensão. Estão vendo como? Fácil, né? Então, a deficiência do coenzima Q10 leva a um enrijecimento do músculo cardíaco, que leva a um aumento de adrenalina, que leva a um aumento da pressão arterial, que leva a hipertensão. Olha lá. Ou seja, quando eu dou estatina e eu baixo a coenzima Q10, olha o que eu estou causando no paciente, hipertensão. Doutor, eu não era hipertenso, fiquei, é por causa desse remédio? Não, não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Insuficiência cardíaca congestiva ocorre em um coração com deficiência energética. Então aqui, eu tenho aqui, ó, a produção do colesterol, eu venho dou uma estatina, ó, eu bloqueio aqui o HMG com a redutase, aí eu bloqueio a produção do colesterol, mas antes de eu bloquear a produção do colesterol, eu bloqueei a produção do coenzima Q10. Olha lá. Não deixe ninguém sair do seu consultório tomando estatina sem tomar coenzima Q10. O ideal é você tirar o estatina, mas você trabalha com cardiologistas e eles vão falar mal de você. Você acrescenta com coenzima Q10, pelo menos o paciente não vai sofrer. Entendeu?
Drogas que deprimem coenzima Q10. Todas as estatinas, olha aí. Beta-bloqueador também. Você acha que é brincadeira? Tenha vontade, tudo isso aí deprime. Essas de amarelo aí, todas são estatinas. E o beta-bloqueador também faz mal. Coenzima Q10 deve ser administrado 2 vezes ao dia, após o almoço e após o jantar. Por quê? Porque ele é um cromanol. Cromanol? O que é cromanol? O cromanol é um terpeno. Terpeno? O que é terpeno? Oh, você não lembra dos carotenoides? Então, olha lá, ó. E aí, Sabrina, muita matéria? Haja informação, hein? Isso não é nada, Sabrina, nós estamos com um final de semana leve. Hã? Eu queria que você desse uma nota de 1 a 10. 1 a 10. Eu vou assumir que você deu uma nota. 1 a 10, não interessa. Dê uma nota qualquer aí, de 1 a 10. Dado? Também. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. E se ainda não recebe os áudios incríveis e gratuitos do Dr. Lair, mande um WhatsApp com a palavra Eu Quero para o número DDD 35 988 26 1891. E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá